coincidência eu estar com a mesma camisa do vídeo anterior. Galera, você sabia que Minecraft não é feito de blocos? Quer dizer, não necessariamente, né? Não totalmente. Mas não é feito de blocos. Minecraft é mais complexo do que parece. E a Itmagic tornou o desenvolvimento do Minecraft um nível acima. Ou quer dizer, um nível abaixo. Fica no vídeo que você vai entender. Eu vou te dar o código fonte de um Minecraft feito na Itmagic para você poder saborear, você poder admirar os códigos dele. Quer dizer, não totalmente, né? Porque meus códigos, meus scripts são uma bela porcaria, uma bela bosta, então acho que você não vai entender nada. Mas mesmo assim, se esforça um pouquinho que eu tenho certeza que você vai adquirir muito conhecimento desse script. O que eu fazia quando eu tentava criar um jogo nesse estilo era instanciar um monte de blocos na cena. Eu fiquei super mega entusiasmado porque nessa época eu tinha aprendido a usar o for, a funcionalidade for, e eu fiquei super entusiasmado porque eu pensava, cara, eu posso repetir códigos aqui infinitamente, eu posso fazer tudo no mundo, eu posso fazer tudo explodir aqui, eu posso voltar, botar um monte de cubo e eu vou fazer o meu Minecraft. E foi aí que deu tudo errado, né? Porque você começa a instanciar blocos e você vê que não é bem assim que funciona a coisa. Porque se a gente pegar uma área do Minecraft de 16 blocos de largura por 16 blocos de comprimento e a gente multiplicar pela altura que o Minecraft tem, só aí já vão dar mais de 65 mil blocos. Isso é mais blocos que um computador mediano consegue rodar em tempo real num jogo, passando longe. Então, imagina um celular. É aí que o filho chora e a mãe não vê, porque você começa a pensar, meu Deus, cara, eu instanciei só 2 trilhões de cubos e o meu jogo tá travando todinho. Cara, a Itmagic é um cocô, a Itmagic é muito ruim, a minha game engine que eu tô usando é um lixo. Tudo errado, que isso, rapaz? Em vez de instanciar bloco por bloco, Minecraft utiliza um sistema chamado de chunk. O chunk é responsável por pegar todos esses blocos que deveriam aparecer ali nessa determinada área e criar um único modelo, um único objeto em tempo real para representar o formato que esses blocos iriam fazer, se eles existissem. E é por isso que em vez de 65 mil blocos, o chunk do Minecraft é apenas um objeto com um modelo ali que foi criado em tempo real, mostrando o formato daqueles blocos. Então você não tem que renderizar 65 mil blocos, você tem que renderizar um único objeto. Só que aí você começa a estudar sobre o sistema de chunk e você pensa, cara, eu vou fazer meu sistema de chunk. E é aí que você se assusta muito, porque o sistema de chunk ele parece ser muito complexo para se fazer, ele parece ser muito difícil de fazer. E de certa forma ele é complexo e difícil de se fazer, só porque você nunca fez antes. A partir do momento que você conseguir fazer ele a primeira vez, você vai se sentir o cara, você vai ficar super feliz, você vai ficar muito entusiasmado com o desenvolvimento. Porque você vai, cara, olha o sistema que eu fiz. Colocando meu conhecimento burro à prova da burrice, eu comecei do zero. Ou do começo, ou quer dizer, quase do começo, né? Eu já cheguei logo na voadora, criando o script do chunk ali para armazenar. Eu já cheguei botando um monte de lista para armazenar a lista de vértices, a lista de triângulos do nosso modelo. Só que essa merda não parava de crashar, cara. A merda não parava de crashar, meu Deus do céu. O emulador não para de crashar, mano. 2 horas de crash fix depois. Eu tentei criar uma lógica baseada nas 6 faces do cubo. Bom, pelo menos aonde eu moro, um cubo tem 6 faces. Então eu comecei criando uma função capaz de criar cada face do cubo formada para a surpresa de 0 pessoas, 4 vértices e 2 triângulos. Só foi dar play para ver que deu tudo errado e não funcionou. Tudo errado. Quer dizer, mais ou menos. Um triângulo da nossa face ficou para baixo e o outro triângulo ficou para cima. Só que isso é normal e eu já sabia. Isso é uma técnica utilizada que a gente chama de orientação da face. As game engines possuem uma técnica de otimização na qual ela renderiza apenas um lado da face, ou seja, a face só renderiza um lado. Se você olhar pelo lado contrário, ela é invisível. Isso é uma técnica de otimização que acelera bastante o desempenho do jogo, porque você acaba não renderizando a parte de dentro dos objetos. Imagina se o jogo fosse renderizar a parte de dentro de um personagem, de um carro, assim, da lataria. Não há sentido nisso, gasta muita performance se você ficar renderizando. Então eles aplicam essa técnica de otimização. Só que isso é feito em modeladores. Os modeladores é quem determinam o lado da face que será renderizado. Mas e no nosso caso?
A gente criou essa face em tempo real, a gente criou esse modelo em tempo real. Então como é que a gente determina o lado da face que vai ser renderizado? Mas isso é muito simples, galera. Isso é muito simples. Se você criou o triângulo usando o vértice 0, 1 e 2 e ficou errado a face, é só você inverter. Você troca. Você faz o triângulo usar os vértices 2, 1 e 0. Isso vai fazer com que o lado do triângulo seja renderizado o outro. Pronto, agora foi. Foi nesse momento que eu percebi que a minha lógica ela poderia funcionar, ela poderia dar certo. Então eu comecei criando um local para armazenar as informações dos blocos do chunk. Imagine o seguinte, no Minecraft não existe nenhum local sem blocos, ou quer dizer, mais ou menos, não tem nenhum local que não exista bloco no Minecraft. Quando você não enxerga um bloco, significa que ele é um bloco de ar. Exatamente. Um bloco de ar é invisível, não tem face visível, você não enxerga ele. E quando você quebra um bloco no Minecraft, aquele bloco não desaparece, ele continua lá, só que o Minecraft substitui o tipo do bloco para um bloco de ar. Isso faz com que aquele bloco fique invisível, mas ele ainda existe. Porque quando a gente estiver criando a nossa lista de blocos, basta a gente dizer que o bloco que a gente não quer que exista seja o bloco 0, um bloco de ID 0, do tipo 0. E quando a gente quer representar outros blocos, a gente passa outros IDs, a gente passa outros tipos, como por exemplo, a gente pode chamar aqui o bloco de tipo 1, é um bloco de pedra, e é agora que a gente encontra o primeiro pulo do gato da ItsMagick. As linguagens de programação da ItsMagick, no caso NodeScript e MagicScript, possuem um sistema de listas extremamente eficiente e muito útil. As listas das programações da ItsMagick podem receber qualquer tipo de variável. Isso inclui outra lista. Então olha que interessante e olha que incrível, você pode ter uma lista e outra lista. Você pode ter duas listas, você pega uma delas e coloca dentro da outra. O que é que você vai ter? Você vai ter uma lista de multilevel, que a gente chama, é uma lista com mais de um nível. Ou seja, você pode ir entrando nessa lista, acessando outras listas internas, e o que você vai ter é uma lista multilevel. E isso ficou muito fácil de trabalhar, isso ficou muito bom de mexer na ItsMagick. Aí basta a gente construir uma lista com 3 níveis, porque a gente está fazendo um chunk cúbico, ou seja, a gente tem X, Y e Z. Se a gente tiver uma lista com 3 níveis, basta a gente ir no último nível e colocar o tipo do bloco. Boa, moleque! É assim que a gente faz o nosso sistema de chunk. Agora, a gente pega o nosso sistema de chunk e coloca ele para construir os blocos com base nessa lista. Ou seja, a gente vai rodar um for, que vai se repetir em cada bloquinho que está nessa lista e vai construir suas 6 faces desse bloco. E é assim que a gente faz o nosso sistema de chunk construir todos os blocos do Minecraft em um único modelo. Depois que eu conseguir fazer a face de cima de cada bloco ser gerada corretamente em todo o perímetro do nosso chunk, agora ficou muito mais fácil a tarefa, porque bastava duplicar essa função que gerou a face de cima do nosso cubo mais 5 vezes e fazer com que cada função gere um lado do cubo. Assim a gente vai fechar um cubo inteiro em cada bloquinho do nosso chunk. Voilá, meus amigos, e foi assim que ficou o nosso sistema de chunk, gerando bloco a bloco com base em uma lista multilevel. Esse é o nosso chunk. Só que ainda não está pronto, porque se você perceber aqui, dentro do nosso chunk, dentro do modelo, está sendo gerado um monte de faces que você não consegue enxergar, o jogador não consegue enxergar, mas essas faces estão lá dentro. E essas faces gastam muita performance desnecessária. A gente precisa criar um algoritmo capaz de detectar, de verificar se aquela face que vai ser construída, ela é visível. Porque se ela estiver oculta pelo lado de dentro do nosso chunk, a gente tem que ignorar essa face, a gente não pode gerar ela. Agora se liga comigo, como é que a gente vai fazer esse algoritmo determinar as faces ocultas? Se liga só. A gente tem a lista multilevel que armazena os tipos do bloco. E a gente consegue acessar o tipo do bloco passando a coordenada dele, x, y, z. Então, vê só que inteligente esse sistema do Minecraft. Se você está fazendo um bloco, imagine que a gente está fazendo a face de cima do nosso bloco. Como é que a gente determina se essa face está oculta? Simples demais.
a gente pega o bloco que está acima desse nosso bloco, lá na nossa lista. E como é que a gente faz isso? Muito fácil. Você tem a coordenada desse bloco que você está gerando como x, y, z. Você soma mais um em y e você vai ter o bloco de cima. Você verifica o tipo desse bloco de cima. Se o bloco de cima for do tipo ar, ou seja, o tipo desse bloco for 0, significa que é ar. Então você tem que criar essa face de cima desse cubo porque ela vai ser visível para o jogador. Se o bloco que está acima não for bloco de ar, for algum bloco de qualquer outro tipo, significa que é um bloco sólido acima desse. Então o jogador não vai conseguir ver essa face. E o que é que você faz? Você ignora, você não gera ela. Seu chunk não gera mais as faces internas. E agora você tem um modelo super otimizado do que seria trilhões de blocos, dezenas de blocos, centenas de blocos, milhões de blocos em um único modelo. O que eu quero passar aqui é que a ItsMagic facilitou o desenvolvimento desse projeto extremo, facilitou muito. Pouco mais de um ano atrás, eu fiz esse mesmo sistema em uma game engine desktop, que eu não posso citar o nome aqui, mas lá eu levei mais de uma semana para ter o mesmo resultado que eu tive aqui na ItsMagic em 1 hora de desenvolvimento. Certo que a gente tem que considerar que naquele tempo eu tinha bem menos experiência e eu também não tinha feito esse sistema antes. Então por isso eu posso ter levado mais tempo para fazer o mesmo resultado. Mas o que eu quero mostrar é as ferramentas, as funcionalidades da ItsMagic que facilitaram o desenvolvimento. Quando a gente foi criar esse sistema na ItsMagic, a gente desconsiderou um monte de etapas na programação. A gente desconsiderou uma série de etapas. Veja só, linguagens de desktop existem um recurso chamado de exceptions, que a gente pode traduzir para erro. O que é que isso significa? Significa que quando você faz um script e seu script emite um erro, ele comete um erro, ele faz alguma falha, uma exception é emitida. Então o seu aplicativo, programa ou jogo para, ele fecha completamente. E é isso que acontece com a ItsMagic no seu celular quando acontece algum bug muito monstro. ItsMagic parou. Isso é uma exception que fecha o aplicativo. No caso de algumas game engines de desktop, elas têm um recurso que quando uma exception, um erro é emitido, simplesmente ela, ao invés de parar o teu jogo inteiro, ela para o teu script, ela pausa o teu script nesse frame e só continua no próximo. Isso faz com que o seu jogo não pare, não feche, mas isso para a execução do script. Então no nosso caso aqui, o nosso chunk iria parar pela metade, ele não iria construir inteiro, porque no primeiro errinho ali que ele encontrasse, ele ia parar, ele não iria gerar inteiro, e na ItsMagic isso não acontece. A ItsMagic desconsidera exceptions. Isso faz com que a gente acelere muito o desenvolvimento do nosso código, porque a gente não precisa ficar levando em consideração se a ação que a gente vai executar vai emitir um erro. A gente não precisa se preocupar com isso. Então a gente reduz muitas linhas de código, a gente reduz muita lógica desnecessária no nosso código. Juntando isso e muito mais que eu nem falei nesse vídeo, a gente consegue um sistema de chunk muito eficiente, muito funcional, com pouquíssimas linhas de código na ItsMagic. E isso é incrível, isso é muito massa, isso é muito da hora. Só que ainda não parou por aqui. A gente tem outra missão muito grande, que é fazer esse sistema de chunk ter texturas, ele ter texturas diferentes dependendo do tipo do bloco. Ou seja, se é pedra, textura de pedra. Se é grama, textura de grama. Se é ar, sem textura. Se é lava, textura de lava, e assim vai. Isso é outra missão que eu vou deixar para outro vídeo. Mas vê só, aqui na descrição eu vou deixar um link do vídeo da programação desse chunk que eu fiz inteirinha, sem corte. Quer dizer, não completamente sem corte, porque eu parei durante o processo, então eu tenho que cortar esses takes que eu parei. Mas eu vou deixar todo o código que eu escrevi, eu vou deixar o vídeo inteiro, que acredito cerca de 1 hora de vídeo. De eu fazendo todo o script. Você vai ver cada linha que eu escrevi, como eu escrevi e por que eu escrevi. Então se você tiver interesse de aprender como faz isso, dá uma olhada nesse vídeo. E eu vou deixar o download do projeto também. Então se você quiser ver, se quiser jogar esse projeto, dá uma olhadinha lá.